Se tem uns personagens que são perigosos nas animações, são aqueles que mudam de lado, mas nunca mudam o caráter, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Geralmente esses personagens ou se tornam leais ou se tornam traidores, visto que eles só mudam de lado por interesse, obrigação ou alguma outra coisa, sem ser por mudar seus jeitos de ser. Muito complicado. Nesse vídeo eu vou falar justamente sobre os personagens mais famosos que se enquadram nessa categoria, explicando o porquê deles serem assim. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro que interessa. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. Nossa! Pra começar a lista, não tem personagem melhor pra me falar aqui do que o Freeza de Dragon Ball. Se tem uma coisa que esse sujeito nunca vai fazer é mudar o caráter e a essência dele. E se um dia ele fizer isso, ele deixa de ser o Freeza. Isso fica mais que evidente no torneio do poder de Dragon Ball Super, onde ele se aliou aos Guerreiros Z por causa de um acordo com o Goku, e mesmo com o universo inteiro correndo perigo, ele ficava ameaçando de trair geral e deixava claro que não ia deixar de ser o que ele era. Ele diz isso até pro Whis na hora que ele foi ressuscitado. Um cara mesmo que caiu na ladainha dele levou a pior e foi traído em tempo recorde. E o melhor do Freeza é isso. Ele sempre é frio, calculista e manipulador. E quando ele mudar de lado, pode saber que ele está com algum interesse por trás dos panos. Sinistro. O segundo personagem da lista que vou falar agora pode ser ainda mais perigoso que o Freeza. Isso por conta do poder que ele tem. Esse sujeito ao qual me refiro nada mais é que o Discord de My Little Pony. Um personagem que é muito conhecido pelo poder que tem. Ele já foi o maior vilão desse universo, mas meio que ao longo da série ele acabou tendo uma redenção. Redenção entre aspas, porque o caráter em si dele não mudou muito não. Isso fica evidente porque vários problemas que aconteceram em Inquestler depois que ele se redimiu muitas vezes tinham o dedo do próprio Discordia, como na vez que ele traiu as Main Six ajudando o Tyrion a ficar imbatível. Às vezes ele usava a desculpa de que estava ajudando a Twilight a melhorar como princesa, mas isso não justifica colocar em risco o mundo inteiro só por causa disso. A verdade é que por ele ser o espírito do caos e Discordia, ele gosta de ver o circo pegar fogo, e deve ser por isso que ele não consegue mudar completamente seu caráter. A terceira personagem dessa lista pra mim é a mais bonita e gasosa desse vídeo, isso sem dúvidas. Brincadeiras à parte, a Estrela Negra também se encaixa muito bem como uma personagem que muda de lado, mas não de caráter. Isso porque ela chega ao ponto de enganar sua própria irmã e os outros titãs se fingindo de boazinha só pra se safar dos crimes que cometeu e não ir presa. Isso é loucura. Ela costuma ser muito manipuladora e inteligente, e essas são armas perigosas pra esse tipo de personagem, como vocês já devem ter percebido. E mesmo após todos esses problemas que ela causou, ela continua sendo a mesma de sempre, cometendo crimes e na medida do possível enganando os outros. O quarto personagem dessa lista é a representação de que tamanho não é documento. Isso porque o que esse sujeito tem de pequeno ele tem de manipulador. Esse personagem ao qual me refiro é o Plankton de Bob Esponja. E se tem uma coisa que esse cara não muda é o caráter e a obsessão dele pela fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Eu posso dizer que o que mais sofre nas mãos dele é o próprio Bob Esponja. Isso porque ele é muito inocente e cai inúmeras vezes nas armadilhas do Plankton, onde ele finge que está mudando e fica bonzinho e depois dá o golpe no sujeito como um bom vilão enganador. Tudo isso para ele tentar conseguir a fórmula secreta. Maldito! Maldito seja! A quinta personagem dessa lista é uma patricinha um tanto conhecida pelo pessoal, e essa personagem ao qual me refiro é a Chloe de Miraculous Ladybug. Ela é aquela típica garota rica popular estereotipada que geralmente costuma ser vilão ou antagonista, só que o problema da Chloe é que ela fica oscilando. Às vezes ela é vilã, às vezes é anti-heroína e às vezes é aliada dos protagonistas. Justamente por causa dessa oscilação, ela se torna nem um pouco confiável. Além de que isso deixa evidente que ela nunca muda seu caráter de verdade. Pelo menos a culpa disso tudo não é só dela, mas sim do pessoal que faz o desenho, que acabam zoando com o desenvolvimento dela, já que ela tinha potencial para ser uma das personagens mais bem desenvolvidas da série. Muito complicado. Agora eu vou mencionar aqui um grupo de personagens muito conhecido pela internet. Grupo esse que marcou a infância de muita gente. Os personagens em questão são os Backyardigans, e vocês devem estar se perguntando: ué, mas o que eles têm a ver com o vídeo? E a verdade é que eles não têm muito a ver mesmo não. Eu só quis mencionar eles aqui por conta que eles podem ser o que quiserem e ainda assim não precisam mudar o caráter deles. Por exemplo, eles podem ser vilões, heróis, alienígenas, cientistas, cowboys e um monte de outras coisas e ainda assim a essência deles fica intacta. É um negócio muito interessante de se pensar. Eles têm o dom de permanecerem fiéis aos seus papéis e ao mesmo tempo serem eles mesmos, criando um dos melhores cenários de faz de conta que eu já vi. É inacreditável. Indescritível. O próximo personagem que eu vou falar agora possui esse mesmo conceito de mudar de lado, mas não mudar de caráter, só que dessa vez do lado bom. Isso porque o personagem ao qual me refiro é o Robin dos Jovens Titãs clássico. Durante a série ele muda de lado algumas vezes, como na vez em que ele se torna aprendiz do Slade. Mas mesmo com todos os esforços do vilão, no final Robin sempre se volta contra ele e se mantém fiel aos Titãs, mostrando o forte caráter que ele tem. Ele é um personagem que deve servir de exemplo por conta desse forte caráter que ele tem e ainda por cima que ele usa pro bem, ao contrário de certos personagens que vimos até aqui. É verdade.
O último personagem do vídeo que eu vou falar agora é o único que não faz parte de animações, mas que possui um conceito tão interessante que eu não poderia deixar de mencioná-lo aqui. Esse personagem é nada mais nada menos que o lendário Chapolin Colorado, e eu coloquei ele aqui por conta que ele ajuda tanto pessoas boas quanto pessoas ruins, desde que ele seja invocado por elas. E mesmo assim ele nunca precisou mudar o caráter dele, é como ele mesmo diz, fazer a quem sem olhar o bem que tem. Opa, digo, fazer o bem sem olhar a quem. Pra vocês terem ideia, ele já ajudou assaltante, presidiário, marciano e todo tipo de gente. E ainda assim ele continua sendo um herói. Atrapalhado, mas continua. Caralho, o maluco é brabo. Às vezes esse ato dele de ajudar pessoas ruins acaba fazendo com que elas se arrependam e se convertam no final dos episódios. E acredito que era essa uma das mensagens que ele queria passar. Mesmo sendo tão atrapalhado, ele ainda consegue impactar significativamente a vida das pessoas. Mesmo que às vezes de forma cômica e com tom force. É inacreditável. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Aqui vimos como alguns personagens podem mudar de lado, mas nunca mudar no caráter, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Enquanto que isso pode aumentar a lealdade de alguns personagens, podem também aumentar a desconfiança e maldade dos outros. E isso é uma coisa muito interessante de se analisar. É verdade. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que esses personagens são realmente tudo isso que eu falei ou não? E mais, você conhece outros personagens que são assim? Deixe nos comentários que assim que possível irei responder e dar coração. Se você gostou do vídeo, também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais. Obrigado por assistir e até a próxima.